Olá! Hoje a gente faz uma análise mais a fundo das informações que chegaram sobre um evento muito triste, né, que ainda está se desenrolando, a queda do voo AI-171 da Air India. Ele saiu de Ahmedabad, na Índia, e ia para Pois Londres. é, a gente se baseou aqui em relatos da BBC News, da CBN, CNN Brasil, todos cobrindo ali os momentos logo depois do acidente, né? Nosso objetivo é tentar separar o que já é fato confirmado e entender o cenário inicial desse voo AI-171. Exato, organizar essas informações para ter a visão mais clara possível, né? Com base no que saiu primeiro. Ok, então, vamos lá. O ponto central é a queda desse voo, o AI-171 da Air India. Era um Boeing 787-8 Dreamliner, fazendo a rota Ahmedabad para Gatwick, em Londres. Isso. E o acidente foi, assim, muito pouco tempo depois de decolar lá do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad. Isso no oeste da Índia, hoje mesmo, dia 12 de junho de 2025. A queda não foi dentro do aeroporto, foi fora. E os relatos da Associated Press, por exemplo, falam que caiu numa área residencial ali perto chamada Megani Nagar. Nossa! E as primeiras imagens que saíram, né? Vimos pela IP, em redes sociais, mostram aquilo uma coluna de fumaça preta, bem densa, destroços pegando fogo, muito chocante. Dá para ter uma ideia do impacto visual imediato, com certeza. E sobre o avião em si, um Boeing 787-8, registro VT-ANB. A gente sabe quantas pessoas estavam a bordo? Então, a capacidade dele é para uns 256 passageiros, mais ou menos, nessa configuração. Mas o número a bordo era um pouco menor. E qual era esse número? Chegaram a divulgar? Sim, mas teve uma pequena variação, sabe? O que é normal nessas horas. A DGCA, que é a Agência de Aviação Civil da Índia, falou em 242 pessoas, sendo 2 pilotos, 10 tripulantes de cabine, dá 12 de tripulação, né? E aí 230 passageiros. Ah, entendi. Mas, por exemplo, a Associated Press citou um oficial falando em 232 passageiros e 12 tripulantes, total de 244. A CBN também ficou com 242. É uma diferença pequena, mas mostra como a informação ainda estava chegando. Certo. E a tripulação de voo, os pilotos, tem informação sobre a experiência deles? Tem sim, a DGCA divulgou. O capitão tinha bastante experiência, 8.200 horas de voo, Nossa, bastante. e o copiloto, 1.100 horas. São números que, claro, por si só não dizem a causa, mas entram na investigação, né? Com certeza. Isso leva a gente para os momentos críticos. A decolagem foi da pista 23, por volta de 1h30 e 1h39 da tarde, hora local. Tudo parecia normal, mas... Pois é, mas o que chama atenção e preocupa muito é a rapidez com que tudo aconteceu depois. O Flight Radar 24, aquele site que rastreia voos, né? Sim, conheço. Então, eles perderam o sinal do avião segundos depois da decolagem. Foi às 8:51 UTC, que dá 13:38:51 lá na Índia, e o avião tinha atingido só 625 pés de altitude. Isso é tipo 190 metros. muito baixo. Nossa, muito baixo mesmo. Perdeu o contato tão cedo assim. E eles chegaram a pedir ajuda? Teve alguma comunicação? Sim, e isso é importante, foi confirmado pela DGCA. A tripulação emitiu um chamado de Mayday. Mayday. Exato. O sinal universal para emergência gravíssima, né? Indicando o perigo ali, na hora. Conseguiram fazer o chamado. Só que depois desse Mayday, não veio mais nada, nenhum contato. Silêncio total. Que agonia imaginar esses momentos. E em terra, as consequências foram imediatas, imagino. Ah, com certeza. O aeroporto de Ahmedabad parou tudo. Suspendeu pousos e decolagens. E as autoridades agiram rápido. O ministro-chefe de Gujarat, o Bhupendra Patel, mandou organizar resgate e socorro em pé de guerra, sabe? Usou essa expressão. Entendi, para mostrar a urgência. Isso. Falou até em criar um corredor verde para levar os feridos mais rápido para os hospitais. E o ministro da Aviação da Índia disse estar chocado e devastado que as equipes estavam em alerta máximo. A Air India também se pronunciou, claro. O presidente confirmou o acidente trágico, falou em focar no apoio às famílias, né? O procedimento padrão e necessário. Exato. E lá em Londres, o aeroporto de Gatwick só confirmou que o voo deveria chegar às 18h25 no horário do Reino Unido. E sobre vítimas, já se sabe alguma coisa mais concreta? Olha,
No relato que a gente viu da BBC e CNN Brasil, no momento da consulta ainda não tinha confirmação oficial de números. Mas a CBN mencionou que um site indiano, o Newswatching, já estava falando preliminarmente em pelo menos 40 mortos. Mas eles mesmos ressaltaram que a informação estava em atualização. É, tem que ter muita cautela com esses números iniciais, né? Sempre. Muita cautela. É um cenário que muda muito rápido nas primeiras horas. Então, resumindo o que a gente tem até agora. Um acidente gravíssimo confirmado com o voo AI-171 da Air India, logo depois de decolar de Ahmedabad. Mais de 240 pessoas a bordo e uma resposta de emergência enorme em andamento. Isso. E a combinação desses fatores, sabe? A perda de sinal tão baixo quase imediatamente após sair do chão e o chamado de Mayday. Isso tudo aponta para um evento, assim, catastrófico e muito rápido. A investigação, com certeza, vai ter um foco gigantesco nesses primeiros segundos de voo para entender o que aconteceu. Fica aquela pergunta no ar, né? Para a gente pensar que tipo de falha, que tipo de evento pode causar uma situação tão drástica assim, tão rápido, logo no comecinho do voo. Exatamente. Isso abre um leque de possibilidades, né? Desde uma falha mecânica crítica, súbita, um problema em procedimento de decolagem, até algum fator externo que ninguém esperava. Tudo isso vai ter que ser investigado muito, muito a fundo.